Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com Associado, programa uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. A você, seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 13. Estamos aqui mês a mês, convidando, recebendo especialistas de diversas áreas das empresas associadas à Abrafiltros. Como eu sempre digo, esse é o nosso novo ponto de encontro, para que você desse lado aí possa conhecer um pouquinho mais da história, dos produtos, serviços e também os profissionais que fazem o setor de filtros acontecer, avançar. E hoje a gente tem o prazer de receber mais uma empresa associada. Hoje temos o prazer de receber os representantes da Donaldson, empresa que desde 2007, a Abrafiltros foi fundada em 2006, e eles estão conosco desde 2007. E hoje eu recebo aqui Wanderson Medeiro, líder país e líder de aftermarket, e também Giovanni Ribeiro, líder vertical, Life Science, Food and Beverage. Sejam muito bem-vindos vocês dois, é um prazer recebê-los, que bom que deu certo. Estava aqui nos bastidores falando com o Diego. Aliás, Diego, sejam muito bem-vindos também. É um prazer recebê-los aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo tempo, pela oportunidade. Que bom que a gente conseguiu finalmente encaixar as agendas e estar aqui. Exato. Giovanni, obrigado, viu? Imagina, o prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Será um bate-papo descontraído, leve, para que a gente consiga passar a mensagem, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo também. E eu queria, antes de mais nada, conhecê-los. Como que a filtração e a Donaldson entrou na vida de vocês? Como que foi essa trajetória profissional? Tá bom, começo eu. Eu entrei na Donaldson, na verdade, fazem 4 anos. Trabalhei muito tempo no ramo automotivo. E aí eu deixei esse ramo automotivo, recebi um convite da Donaldson e eu entrei por finanças, na verdade, na Donaldson. Comecei lá como representante ou responsável por finanças no Brasil. A Donaldson tinha uma organização um pouco diferente em termos de estrutura no Brasil. E fazem 2 anos houve um redesenho organizacional, onde saímos de uma estrutura que era centralizada para várias verticais no Brasil. E aí eu assumi, então, a vertical de aftermarket e também fiquei como líder país para as demais questões estatutárias e representação para as demais unidades de negócio aí. Então, são 4 anos, 2 representando a parte comercial, e tem sido incrível, para ser sincero, muito legal. Legal. Sua formação na verdade, eu vim de finanças, então administrador, depois MBAs, eu fiz um MBA inicialmente em auditoria, finanças e tesouraria, depois fiz um outro em valuation. Trabalhei muito com M&A, aquisições de empresas também. Legal. E agora estou migrando um pouquinho para essa parte, mas trago comigo muito conhecimento que acaba sendo muito útil nesse momento. Muito bom. Giovanni? Ok. Minha história profissional na Donaldson começa há 10 anos atrás. Eu comecei na Donaldson com o intuito aí de desenvolver essa linha de produtos que a gente está trabalhando hoje mais fortemente. É uma linha direcionada para o mercado industrial. Nós falamos aí dos mercados essenciais, né? Direcionados a alimentos e bebidas. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação e gosto muito hoje do que faço, e estou numa empresa que realmente é fascinante para a gente no dia a dia. Muito bom. E a Donaldson, como eu disse, está desde 2007 na Abrafiltros. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história da Donaldson aqui no Brasil, em especial. Sim, a Donaldson ela já flertou com o mercado brasileiro algumas vezes, e eu diria, mas nós viemos em definitivo com muito conhecimento de mercado, ou para tentar se relacionar melhor com o mercado desde 2006, que foi quando nós nos estabelecemos lá em Atibaia. Atibaia é uma região que tem um polo industrial bastante grande ali, e aí a Donaldson iniciou ali uma operação muito focada inicialmente na parte de motores, então filtros mobile, que nós chamamos ali, e aí depois migramos com uma expansão já em 2015 para onde nós estamos hoje, que é a planta de Itatiba. E aí já produzindo, e aí já com os outros mercados totalmente desenvolvidos também,
O Giovanni vai falar um pouquinho do mercado industrial também, mas e aí já nos desenvolvemos e aí começamos a produção de filtros de ar. Eu diria o desenvolvimento dessa produção e aí também atendemos outros mercados aí importando de outras Donaldson os nossos produtos. Legal. Hoje a gente está falando de uma planta em Itatiba, aqui no Brasil. Uma planta em Itatiba, quase 300 funcionários. Exatamente, tentando cada vez mais estabelecer conexão com a comunidade, diria assim. Então a Donaldson busca muito essa questão. Eu falo muito para o pessoal, trabalhar numa empresa de filtração traz essas questões que é muita colaboração com o meio ambiente. A gente tem essa figura de tentar interagir porque a gente, quanto mais cresce, melhor faz para o meio ambiente. Sim. Então a ideia é expandir esse conhecimento. E o produto, né? Ele é isso, né? Exatamente. O produto trata exatamente disso. Exato. Um mundo mais limpo, vamos dizer. Exatamente. E você falou, essa trajetória ela começa no setor automotivo e vai migrando aos poucos para o industrial, certo, Giovanni? Sim, exatamente. Ela vai se desenvolvendo. Dentro das verticais, nós temos uma vertical que nós chamamos de Industrial Solutions. Essa vertical ela é bem direcionada para o controle de despoeiramento, controle ambiental. É bastante interessante. Ela fabrica equipamentos que conseguem controlar a atmosfera ambiente do colaborador onde está trabalhando, né? Então, a gente costuma dizer que isso traz qualidade de vida, inclusive para os colaboradores dos nossos clientes, né? E ela segue com essa vertente. Após esse redesign que nós tivemos, ela desenvolveu bastante também uma vertical que nós chamamos de Life Size Food and Beverage. E aí, nessa vertical, a gente trabalha bastante nos mercados essenciais, que são mercados de alimentos, bebidas, farmacêutico, cosméticos. E dentro do mercado de farmacêutico, a gente costuma dizer que a gente realmente provê uma filtração onde dá garantia para os nossos clientes da eficiência, da onde de verdade a gente consegue, em algum momento, até provocar um bem-estar para os usuários, né? Então, estamos seguindo por essa trilha também. Muito bom. Falando de soluções, então a gente está imaginando que a Donaldson tem o lado automotivo e industrial. E aí, falando de produtos, serviços, como que tudo está mapeado? Tá, iniciando então pelo lado, vamos dizer, motores, nós temos uma unidade de negócio que nós chamamos de Mobile Solutions. E aí essa unidade, a gente está falando basicamente em vendas para grandes montadoras, então equipamentos originais para diversos segmentos e montadoras. Dentro desse segmento nós também temos uma linha de OIS, que é justamente a reposição dos filtros no período de garantia. Então, e aí nós temos a distribuição desses filtros nas concessionárias diversas. E depois disso nós temos o MSA, que é Mobile Solution Aftermarket. E aí é justamente, depois desse período de garantia, digamos assim, manter a qualidade dos filtros no seu equipamento. Então, e aí nós temos uma unidade que é justamente essa unidade que absorve a demanda pós-garantia em todas essas frotas que nós trabalhamos hoje em dia. Tá? E industrial? Isso, diversificando um pouco mais, né, o portfólio de produtos. Industrial, nós temos a parte dos coletores de pó, como eu comentei. Esses coletores de pó são utilizados muitos nas indústrias, de forma geral, para captação de pó, para captação de fumaça, de névoa, de óleo. E também, ainda na parte industrial, tem a divisão que nós chamamos de alimentos e bebidas, onde nós fabricamos toda a parte de tratamento de gases, tratamento de ar comprimido, entregando a melhor performance, a melhor qualidade nessa parte de gases. E não só isso, também a divisão que nós chamamos de process, onde nós fazemos filtragem de diversos líquidos, desde a filtração de refrigerantes, cerveja, espumantes, shampoo, enfim, diversos líquidos nesses mercados, onde a gente consegue realmente apresentar soluções eficazes, com ganhos interessantes para os clientes, de forma que ele tenha uma segurança alimentar, de forma que ele tenha uma produção que venha ter uma garantia da qualidade assegurada. Sim, performance, né? Desempenho. Exatamente. Muito bom.
E, Wanderson, você falou do lance da Donaldson importar alguns produtos. Hoje, o que é fabricado na planta Brasil? Basicamente, filtros de ar. Tá. Então, aí, quando nós falamos em filtragem de ar, todo o portfólio, basicamente, a gente produz aqui no Brasil. E a gente também monta alguns filtros líquidos aqui no Brasil. Legal. Mas aí nós temos algumas outras unidades que são específicas para esse tipo de distribuição. A Donaldson tem essa questão de validação muito forte, de aportar tecnologia. Então, normalmente o que se faz é homologar uma região, e aí essa região nós trabalhamos justamente absorvendo a demanda, ou cobrindo a demanda com essas regiões, enviando filtros para nós, principalmente filtros líquidos. Legal. Eu diria. Mas toda a estrutura de filtros de ar hoje a gente produz aqui no Brasil. Boa. E quando a gente fala de certificação, de laboratórios, hoje vocês têm... Isso acontece aqui ou vem lá de fora na formulação de tudo? Esse é um ponto muito interessante. Quando a Donaldson tem vamos dizer assim, o escritório central em Minnesota, e quando você vai lá, tem uma estrutura gigante e não tem uma fábrica. Na verdade, toda a estrutura é uma estrutura de laboratórios e muita pesquisa e desenvolvimento. Esse ano, por exemplo, nós investimos mais de 94 milhões de dólares só em pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, como melhorar a performance de equipamentos com base na nossa solução de filtragem. E aí, então, temos muitas tecnologias de análise lá, e aqui no Brasil nós também temos um laboratório, por exemplo, para fazer testes em filtros de ar, que é um laboratório que eu diria bastante conhecido e reconhecido pelo fato de já ter testado e implementado muitas tecnologias no mercado. Então, quando você quer avaliar algo em campo, geralmente você testa lá, e aí você já vai para o campo com muito mais confiança de que realmente vai melhorar a performance, realmente vai durar mais e vai trazer a solução que é esperada, né? Então, temos lá e também temos aqui a tecnologia local para dar cobertura. Legal. Tá? Na linha de sustentabilidade, desses avanços e até na responsabilidade social, já vou falar da presença de participação de vocês no programa Descarte Consciente da Abrafiltros. Mas eu queria só entender de vocês o que vocês, se vocês compreendem assim também, mas a gente tem batido papo com muitos associados aqui, e a gente acredita, principalmente aqueles que têm uma vertical também na área da industrial, que a questão da pandemia, ela potencializou, ela colocou o holofote na filtração, na importância da filtração. Vocês também consideram isso? Sim. Você quer falar um pouquinho de industrial? Sim, um pouquinho de industrial. A pandemia, ela nos reinventou, né? Exato. Não só a Donaldson, mas o mundo como um todo se reinventou, foi necessário. E foi o momento que a gente percebeu mais de perto o nosso papel, a nossa importância perante a sociedade. O que a gente poderia fazer de melhor, né? Tivemos momentos difíceis na pandemia, tivemos momentos onde a gente percebeu a relevância do nosso produto para, inclusive, salvar vidas, né? Exatamente. Tivemos experiências positivas, apesar do cenário não ser agradável para todos, onde a gente percebeu, ok, nossos produtos realmente vai ajudar, até porque nessa linha de Life Science você tem uma divisão muito linkada a ar respirável, né? E fizemos boas parcerias nessa ocasião, onde a gente provia produtos para poder fazer liberar uma condição de ar respirável seguro para os pacientes. Legal. Então, ela teve um papel bem relevante nesse momento bem desafiador de nossas vidas. Imagino. Bom, e aí, entrando nessa questão até da responsabilidade social, queria saber, conhecer projetos da Donaldson, ou até o que vocês consideram em relação ao programa Descarte Consciente, que é um programa de logística reversa, que faz a reciclagem dos filtros automotivos, do óleo lubrificante automotivo em especial. Já ultrapassamos 40 milhões de filtros reciclados, e a Donaldson está desde o início, desde lá de 2012, quando a gente implementou o programa. Era um momento desafiador para a gente também, porque estávamos sem vislumbrar o que poderia acontecer, e vocês pegaram na nossa mão, literalmente, falaram, vamos juntos. E eu queria conhecer de vocês o que vocês pensam sobre o programa e também o que a empresa tem feito nessa linha. Na verdade, o programa ele é extremamente importante por uma série de razões, não só o devido descarte,
Mas eu acho que essa questão de você conseguir contribuir tanto com performance de filtro, mas depois também ajudar na questão de garantir que isso terá o destino devido depois da utilização, é muito interessante. A gente vem aí trabalhando em análises de como tentar expandir isso em determinadas áreas do campo, aí, principalmente, eu diria agrícola, mas em áreas remotas onde a gente eventualmente consegue fazer isso. Então, existem muitas análises no sentido de expandir ou fazer algo parecido com o programa. Nós temos aí outros programas que nós fazemos lá, por exemplo, de EPIs, que é justamente um programa que transforma, é quase uma economia circular, que é o descarte de EPI para depois retornar em outros produtos para a sociedade. Então, existem lá, por exemplo, alguns eu diria para você, locais que transformam EPIs em cobertores ou tapetes, esse tipo de coisa. Então, a gente também tem essa linha muito voltada para isso. Trabalhamos muito com clientes onde a gente consegue trabalhar especificamente nos nossos resíduos. Então, um outro exemplo a Donaldson tem um trabalho de redução gradativa de resíduos, por exemplo, em áreas eu esqueci como é aterros, perdão, em aterros sanitários. Então, a gente tem uma agenda para que já não se utilize mais aterros sanitários. Excelente. Isso está muito linkado justamente com clientes que também têm essa linha, mas é muito mais focada na cultura que a Donaldson tem de trazer para o ambiente benefícios. Então, eu diria que na questão de descarte, muito ligado a isso, outros pontos de responsabilidade social, questão de treinamentos, como eu falei um pouquinho para vocês, a ideia também é expandir o conhecimento de filtros. Então, a Donaldson já recebeu ali faculdades, FATEC já esteve na Donaldson, justamente para a gente ter um dia ali e falar um pouquinho sobre técnicas de filtragem, do que significa filtragem. E nós temos também uma parceria lá com o instituto local, se chama PAMI, que é justamente para trazer aprendizes, passar um tempo conosco. E aí a gente gera, primeiro, identificação com a organização. Eu acho que esse contato organização-sociedade é muito importante, porque você cria um vínculo, e aí você cria uma identificação dos profissionais. A gente quer muito desenvolver pessoas lá dentro. Então, tudo que a gente faz é no sentido de tentar desenvolver as pessoas para que elas tenham também uma identificação muito com a cultura. E isso vem funcionando bastante. Eu acho que é algo que nos permite ter uma análise muito interessante de ver os jovens se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, trazer para a organização uma coisa mais longeva, que é o relacionamento de longa data. Tá? Então, isso vem funcionando bastante lá dentro. Muito bom. E você tocou num ponto que a gente até estava conversando aqui nos bastidores, que é o lance da capacitação, né? É legal saber que vocês já introduzem tanto os universitários como os jovens aprendizes nesse momento de entender o que é a filtração, a sua importância na sociedade, né? Exato. E o que a gente, enquanto entidade, sente é que nós temos a missão, uma das nossas missões, além de representá-los, é fomentar oportunidades de capacitação dos profissionais do mercado, para que quando eles cheguem nas empresas, eles estejam mais aptos a desenvolver o seu trabalho. E a gente tem sentido que os profissionais, aqueles mais experientes que têm o conhecimento, eles já estão dentro das empresas e raramente eles compartilham esse conhecimento para fora. Às vezes ele mesmo dá o treinamento na empresa, ele é o responsável lá. E isso dificulta essa chegada, e até para a própria empresa, né, que às vezes tem que dar o treinamento, se a pessoa já viesse com umas noções, já facilitava o processo. Vocês sentem essa dificuldade de fora para dentro, de dentro para fora? É assim mesmo? Sim, é uma realidade. A gente percebe nitidamente pelo tipo, principalmente de mercado, de aplicações, que os profissionais não estão prontos. Eles precisam realmente ser capacitados. Então, normalmente você pega um profissional com uma formação acadêmica um pouco mais técnica para facilitar o entendimento, e aí a empresa realmente ela capacita esse profissional por um período, acaba sendo um período relativamente longo, por mais de 3 meses, onde ele consegue ter melhor entendimento do que é uma filtração, do que é uma solução adequada, do que a tecnologia que a Donaldson dispõe hoje no mercado
para dar a melhor solução para os nossos clientes, né? E isso realmente nos toma tempo, nos toma um investimento nesse novo colaborador, né? Sim. Realmente é um desafio. Legal. Não, e a gente tem buscado aqui, enquanto entidade, parcerias nesse sentido. E fica aqui o convite para você, profissional, até da própria Donaldson, a gente estava debatendo isso aqui. Se você tem interesse em compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, entre em contato com a gente. A gente elabora uma grade, uma ementa e faz acontecer, porque o mercado precisa e vai ser muito bem-vindo, né? Eu acho ideal, na verdade, falando, e eu falo para todo mundo isso, a ideia é que a gente propague o conhecimento sobre filtração. Então, óbvio que depois a gente vai falar sempre sobre companhias, sobre marcas e tudo mais. Mas, idealmente, o que a gente quer é expandir o conceito de filtração. Por que isso é tão importante? Por que a contribuição para o meio ambiente é algo totalmente chave para a evolução da nossa sociedade, eu diria assim. Então, para nós é sempre um prazer falar sobre isso. Sim. Tá? E aí a gente pode, sim, pensar em muita coisa aí para o futuro, tratando especificamente desse tema. Boa. Estamos chegando já quase ao nosso final. Vocês estão indo muito bem. E eu queria, na verdade, eu comentei aqui da pandemia justamente para que eu acredito... A gente tem até um vídeo institucional que fala que o filtro é vida. E eu acho que isso ficou muito claro no tempo da pandemia. E empresas como a Donaldson fizeram seu papel, tiveram a sua importância, como sempre tiveram, mas ali a gente, como eu disse, o holofote estava... em quem estava, entre aspas, na linha de frente, e o filtro foi essencial para a vida nesse momento. E continua sendo. A gente está em todos os momentos. E o vídeo ele procura mostrar isso. E eu queria, nesse aspecto de imaginar e analisar a filtração e os seus inúmeros movimentos, como que vocês têm enxergado o mercado? No presente, o que vocês imaginam para o futuro? Novos entrantes, ameaças, oportunidades? Olha, eu diria que esse é um mercado, e é muito interessante porque ele vai muito de encontro com o que eu diria assim, o usuário final está fazendo. Ou seja, o Brasil, e falando um pouquinho sobre o Brasil, vem evoluindo cada vez mais nessas questões. Ou seja, se você analisa o mercado brasileiro há 20 anos e agora em termos de eficiência, em termos de emissão, todos esses aspectos, hoje a gente faz muito melhor com muito menos geração ou emissão de gases ao meio ambiente, que essa é a ideia. A ideia da Donaldson é sempre estar aí, e aí eu vou te falar um pouquinho de como a gente vê o mercado. A gente vê um mercado em constante evolução tecnológica. Legal. E o que a gente faz é justamente tentar nadar nessas águas com a mesma velocidade. Então, o que a Donaldson faz, e é por isso que eu falei um pouquinho do laboratório de pesquisa lá nos Estados Unidos, é tentar antecipar essa demanda e tentar encaixar a nossa tecnologia junto com essa tendência de mercado. Então, eu entendo que hoje, quem não contribui com o meio ambiente está fazendo algo errado, vamos dizer assim, e o que a Donaldson faz é justamente ajudar com que essa contribuição seja o mais eficiente possível. Então, analisando tantas questões de filtragem de ar, mas a gente tem uma específica acontecendo no Brasil agora. A gente tem hoje o aumento do percentual de biodiesel no diesel brasileiro. E aí você sabe que com isso a gente está falando em usar um combustível fóssil, que é muito interessante, mas que também traz algumas dificuldades por ser algo natural, vamos dizer assim, demanda muita tecnologia. E a Donaldson desenvolveu uma linha de filtragem a granel que ajudou bastante nesse aspecto, ou seja, a gente conseguiu fazer com que esse incremento, ou talvez esse aumento de desafio no campo, e aí a gente está falando em todos os mercados, fosse muito mais facilmente absorvido se você coloca ali justamente uma maneira adequada de lidar com isso desde o início até a utilização do diesel. Então a gente conseguiu fazer isso, o mercado viu com muitos bons olhos e a gente conseguiu, além de tudo, garantir que a eficiência no campo esteja cada vez melhor, mesmo utilizando recursos que ainda estão em desenvolvimento, como é o caso do biodiesel brasileiro. Então, no mercado que cresce tecnologicamente falando, a Donaldson está sempre andando na mesma velocidade. É isso que a gente vê. Então, a ideia de você desenvolver um produto premium está muito ligada a isso, que é, o que o mercado está olhando,
E aí, quando você fala em novos entrantes, eu acho que eles são sempre bem-vindos do ponto de vista tecnológico, mas saiba que já existe muita tecnologia embarcada, então, para que chame a atenção do mercado, você precisa chegar num nível de serviço muito grande. E é isso que a gente sempre tenta fornecer. Tá? Muito bom, muito bom. Eu concordo com o Wanderson. Na verdade, mais para o lado industrial, a gente percebe que o mercado ele busca constante crescimento, desenvolvimento. E falando um pouco de ciências da vida, ele busca muito a questão do conforto e da segurança alimentar. Está tendo uma mudança forte, o mercado está se preocupando mais. Como estamos nos alimentando, qual a qualidade dessa alimentação, qual a nossa qualidade de vida. E a gente tem realmente trabalhado fortemente. Isso é uma vanguarda da Donaldson de prover tecnologia, de prover garantias, onde a gente deixa o nosso cliente bastante confortável de que ele está usando o filtro correto, né? Os entrantes de mercados é bastante natural. O que a gente sempre espera é que eles consigam, da mesma maneira, oferecer essa segurança para os clientes, onde o cliente tenha certeza que está usando um filtro da maneira correta e que ele vai entregar o que ele espera, né? O mercado brasileiro tem percebido isso, a importância de trabalhar sim com marcas premiums, porque ele tem essa segurança. Quando você fala em segurança alimentar, ela é muito além do que simplesmente filtrar. É o bem-estar das pessoas. Legal. Então a gente entende que a gente está desempenhando um bom papel nesse sentido. Isso aí, excelente, gente. Bom, chegamos ao fim. Eu vou pedir que vocês olhem para a câmera de vocês aqui, ó, e conte para a gente como encontrar a Donaldson, quais os canais. Não, legal. Então, começando pelos canais, a gente tem o site Donaldson, onde você ali consegue encontrar tanto as aplicações quanto características técnicas dos nossos produtos, além de conhecer mais sobre a empresa. A gente está falando do site que é o shopdonaldson.com. Também temos um canal no YouTube que é o Donaldson Filter. E aí, se você quiser conhecer também um pouquinho da empresa no LinkedIn, aí a gente tem o canal Donaldson. E aí você consegue entender sobre todas as iniciativas da Donaldson ao redor do mundo. Não só Brasil, mas ao redor do mundo tem muita coisa interessante lá. Perfeito. Bom, gente, muito obrigado. Em nome do nosso presidente executivo, João Moura, pela presença de vocês. Leve o nosso abraço e nossos parabéns a toda a equipe da Donaldson. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Boa sorte aí nessa caminhada. Perfeito. É isso aí. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Esse foi o nosso episódio número 13 do Conversa com o Associado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe e entre em contato com a Donaldson se você precisar do suporte e da expertise que eles têm. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.